Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. O golpe de lança. Como era a preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era grande dia, pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e depois do outro, que fora crucificado com ele. Chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Pois isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum osso lhe será quebrado. E uma outra Escritura diz ainda: olharão para aquele que traspassaram. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Os judeus que engoliam um camelo, mas filtravam um mosquito, depois de cometer tamanha audácia, atendem, cheios de escrúpulo, às observâncias do dia. Daí segue, como era a preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado. São Beda. Chamavam de preparação a sexta-feira, porque naquele dia os filhos de Israel preparavam 2 refeições. Era grande, afinal, aquele sábado, por causa da solenidade pascal. Rogaram a Pilatos que lhes fossem quebradas as pernas. Santo Agostinho. Não era para lhes decepar as pernas que as quebrariam, mas para acelerar a morte aos condenados e tirá-los o mais depressa do lenho, a fim de que não manchassem mais a grande solenidade de Páscoa com o horror de seu prolongado suplício, suspensos na cruz. Teofilacto Diócrida. Pois assim mandava a lei, que o sol não se pusesse sobre um homem no suplício, ou talvez os judeus não quisessem ser considerados torturadores ou homicidas no dia solene. São João Crisóstomo. Percebe a força da verdade. Os judeus, mesmo com todos os seus zelos, é que acabam cumprindo a profecia. Daí que siga. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e depois do outro, que fora crucificado com ele. Chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança. Teofilacto Diócrida. Para agradar os judeus, metem a lança no Cristo, carregando de ultrajes o corpo já sem alma. O ultraje, porém, acaba em milagre, pois que jorre sangue de um corpo sem vida é milagroso. Santo Agostinho. O evangelista escolheu com muito cuidado este verbo, não disse furou-lhe ou feriu-lhe o lado, como se, de alguma forma, naquele momento, as portas da vida se descerrassem para dali jorrarem os sacramentos da Igreja, sem os quais não se entra na vida que é a verdadeira vida. Daí que siga, imediatamente saiu sangue e água. Aquele sangue foi vertido para a remissão dos pecados. Aquela água tempera o cálice da salvação. Este cálice fornece ao mesmo tempo banho e bebida. Isto é o que pronunciava aquela ordem dada a Noé de fazer no lado da arca uma porta pela qual entrassem os animais que não haviam de morrer no dilúvio. Ora, esses animais prefiguravam a Igreja. Por isso é que a primeira mulher foi feita de uma costela tirada da lateral do homem, enquanto dormia,
Assim também, este segundo Adão, inclinando a cabeça, dormiu, para que sua esposa fosse formada daquilo que dos seus lados jorrava após cair no sono. Ó morte, pela qual revivem os mortos! O que é mais limpo que este sangue? O que é mais salubre que esta ferida? São João Crisóstomo. E como daqui emanam os sagrados mistérios, sempre que te aproximares do cálice temível, aproxima-te como se fosse beber da costela mesma de Cristo. Teofilacto Diócrida. Envergonhem-se, portanto, os que não misturam o vinho com água nos sagrados mistérios. Parece não crer que a água escorreu do lado de Cristo. Poderia ainda alguém mentir e dizer que lhe restava algum princípio vital no corpo e por isso verteu sangue? Mas ter manado também água é um milagre patente e indiscutível. Por isso o evangelista acrescenta: aquele que viu dá testemunho. São João Crisóstomo. Como para dizer, não sabe de ouvir falar, mas viu tudo com os próprios olhos. E muito oportunamente acrescenta: e seu testemunho é verdadeiro, contando não algum portento grande e admirável, o que tornaria suspeitas as suas palavras, mas apenas o mais novo ultraje sofrido por Cristo. Diz isto para calar de antemão as bocas dos hereges e ressoar os futuros mistérios e o tesouro que neles se escondia. Segue, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Santo Agostinho. Quem viu afinal é quem sabe, e quem não viu, creia em seu testemunho. O evangelista, ademais, saca das Escrituras 2 testemunhos correspondentes às coisas e relata. Com efeito, porque tinha dito, não lhe quebraram as pernas, acrescentou que essas coisas sucederam para que se cumprisse a Escritura. Nenhum osso lhe será quebrado. Este preceito aplicava-se à celebração da Páscoa entre os judeus, que contava na velha lei com a imolação de uma ovelha, sombra da paixão do Senhor. Do mesmo modo, como tivesse dito, um dos soldados traspassou-lhe o lado com uma lança, imediatamente, se ao sangue e água, cabe aqui o outro testemunho. E uma outra escritura diz, olharão para aquele que traspassaram, onde está prometido que Cristo virá ao mundo com a mesma carne com que foi crucificado. São Jerônimo. Esse testemunho é tirado de Zacarias. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.